Olá, eu me chamo Marina e, junto com os meus colegas Aurélio, Felipe e Natália, discutiremos um pouco sobre os jogos didáticos. Este trabalho está sendo realizado na disciplina de Instrumentação para o Ensino de Ciências, sob a orientação da professora Glória e a professora Jaqueline. Nas palavras de Paulo Freire, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua própria produção ou a sua construção. Essa é a motivação inicial para o nosso trabalho, tendo em vista que os jogos didáticos são uma forma de possibilidades para a construção do conhecimento. Para iniciarmos a discussão sobre os jogos didáticos, primeiro precisamos entender o que significa didático. Didático é o que é relativo à didática, ao ensino, à arte de ensinar, de transmitir conhecimentos através do ensino, capaz de facilitar a aprendizagem ou o próprio processo de ensinar. Segundo Soares e Cunha, os jogos são atividades lúdicas, que implicam no prazer, no divertimento, na liberdade e na voluntariedade, que contenham sistemas de regras claras e explícitas, que tenham um lugar delimitado onde possa agir, um espaço ou um brinquedo. Agora que entendemos um pouco mais sobre o que constitui um jogo e o que a palavra didático significa, qual o objetivo de um jogo didático? Por que eu usaria um jogo didático na sala de aula? Mediante os jogos didáticos, vários objetivos podem ser alcançados. Um dos objetivos a ser alcançado com os jogos didáticos usados na educação são os objetivos relacionados à cognição. Cognição sendo o desenvolvimento da inteligência e da personalidade. Esses conhecimentos são fundamentais para a construção de conhecimentos. Outro objetivo que podemos alcançar com os jogos didáticos são os objetivos relacionados à afeição. A afeição sendo o desenvolvimento da sensibilidade e da estima. A atuação no sentido de estreitar os laços de amizade e afetividade. Outro objetivo que podemos alcançar, e provavelmente um dos objetivos mais observáveis em primeira vista, são os objetivos de socialização. E o que é relacionado à socialização? A socialização é simulação de vida em grupo. Então, teremos uma interação em grupo. Outro ótimo objetivo que podemos alcançar com os jogos didáticos utilizados na educação e no ensino é a motivação. Relacionado à motivação, temos o envolvimento da ação e do desafio, a mobilização da curiosidade e da criatividade. Nós instigamos os alunos a aprender. Os jogos didáticos e educativos possuem algumas diferenças, como, por exemplo, um jogo didático é relacionado ao ensino de um conceito e de um conteúdo, enquanto um jogo educativo permite ações nas esferas corporal, cognitiva e afetiva do estudante. Ou seja, todos os jogos didáticos são educativos, mas nem todos os jogos educativos são didáticos. E por que eu usaria um jogo didático? Os jogos didáticos, eles proporcionam a aprendizagem e a revisão dos conceitos, buscando na sua construção mediante a experiência e atividade desenvolvida pelo próprio estudante. Os jogos didáticos são um bom meio de retomar os conhecimentos ou de ganhar outros conhecimentos baseados no conteúdo. Os jogos, eles também contribuem para a formação social do estudante. Eles promovem o debate e a comunicação em sala de aula, representando situações de forma esquemática e acessível. Então, mesmo um estudante que tem dificuldade de visualizar os problemas pode ver os problemas de um jeito mais dinâmico. Os jogos também são atividades lúdicas, que implicam no prazer, no divertimento, na liberdade e na voluntariedade. Eles também têm um sistema de regras claras e um espaço determinado. Ou seja, os jogos eles são uma maneira divertida e controlada de aprender um tema que talvez seja um pouco mais difícil. Segundo Kishimoto, o jogo didático é o eixo que conduz um conteúdo didático específico, resultando em um empréstimo da ação lúdica para aquisição de informações. O jogo, ele não é um caminho direto para o conhecimento, mas ele é um dos eixos que vai ajudar para que esse conhecimento seja adquirido. Para trazer alguns exemplos de jogos, eu encontrei um artigo sobre um projeto desenvolvido desde 2014 em uma escola municipal em Santo Antônio da Pádua.
E o que eu achei mais interessante é que a equipe deste relato ela é composta por 10 bolsistas do PIBID, graduandos no curso de licenciatura em Ciências Naturais. E a principal atividade realizada pela equipe foi o desenvolvimento de jogos didáticos no ensino de ciências. Até a realização do artigo, eles produziram 19 jogos didáticos para o ensino fundamental, com diversos temas importantes na ementa do ensino de ciências, como vocês podem ver na tabela, como reprodução humana, zoologia. Para a divulgação da produção dos jogos e a sua utilização, a equipe ela participou de atividades escolares, como amostras científicas e feiras de ciências em outras instituições de ensino. Essas visitas às escolas da região e até de outras cidades para a exposição do material, elas são de extrema importância, não apenas para a divulgação do trabalho desenvolvido pela equipe, mas também para popularizar a utilização do lúdico aplicado à educação, como então uma ferramenta alternativa, que é bastante positiva ao processo de ensino de ciências, pois com essa brincadeira vem a prática. O primeiro exemplo de jogo didático, eu vou falar do Desvendando a Árvore da Vida, que é relacionado com o assunto de invertebrados. É um jogo simples de ser compreendido, que torna então mais dinâmico o estudo teórico da forma desses seres, tem como objetivo levar o aluno a desenvolver os seus conhecimentos sobre os principais filos, então, dos invertebrados. O jogo é composto por um tabuleiro contendo colunas e linhas, é tipo batalha naval. Nos topos das colunas há representações dos principais filos de invertebrados e no início das linhas tem as características gerais de cada filo, tipo nome, reprodução, simetria, classificação, hábito alimentar. Além do tabuleiro, o jogo possui 72 casas contendo características gerais de cada filo e um dado de 6 faces. Como jogar? A dinâmica do jogo ela permite então a participação individual ou em equipe, que é definido com o tamanho da turma, critério do professor. No caso de ser aplicado uma turma, ele deverá ser dividido em no máximo 4 equipes. A ordem das equipes ela deve ser definida com o lançamento do dado. O jogador que tirar o maior número começa e segue a ordem decrescente. A primeira equipe ela retira a carta da pilha que está sobre a mesa e ela deve encaixá-la, com auxílio dos membros da equipe, no seu devido local do tabuleiro, ou seja, a característica correspondente desse filo. Acertando, então, o local da carta, a equipe ela ganha um ponto. E ela tem, então, a oportunidade de retirar mais uma carta, e caso eles acertem, vai valer 2 pontos. Se a equipe ela erra, a carta ela volta para a pilha e dá prosseguimento ao jogo e a próxima equipe vai estar jogando. E assim prossegue o jogo até que todo o tabuleiro ele esteja preenchido. Ao final do jogo é feita a contagem da pontuação de cada equipe, vencendo o jogo aquela que acumular então mais pontos. Essa atividade ela permite que as crianças elas desenvolvam a sua comunicação em grupo até. É uma boa estratégia. Partindo para outro jogo, o jogo didático Corrida Geológica foi desenvolvido para falar dos temas de rochas e a sua formação e classificação. O jogo pode ser disputado de 2 a 4 jogadores e tem então o professor como mediador da atividade. Para vencer a partida é necessário percorrer todo o tabuleiro, enfrentar os desafios e responder corretamente às perguntas. Esse jogo ele é composto por um tabuleiro, um dado, 4 peões, um cronômetro e 30 cartas perguntas, divididas então em 3 grupos de 10 cartas, de cores diferentes. Um sobre rochas metamórficas, cor amarela, um sobre rochas sedimentares, cor branca, e outro sobre rochas magmáticas, correspondente à cor preta. Após definida a ordem, cada representante escolhe o seu peão. O representante do primeiro grupo lança o dado, anda o número de casas correspondente e segue as instruções contidas na casa que ele parou. Caso caia na casa pergunta, que é indicada pela interrogação, ele deve responder a pergunta da mesma cor que é lida pelo mediador. Se errar a resposta, fica no mesmo lugar e a vez ela passa para a equipe seguinte. Se acertar a resposta, a equipe ela tem o direito de lançar o dado novamente, sem a necessidade de cumprir então o que foi indicado na casa que ele parar. Vence a partir da equipe que tiver no lançamento de dado, o número exato de casas necessárias para alcançar a chegada. Agora falando um pouco sobre os jogos didáticos online. Esses jogos, eles são ferramentas educacionais que divertem enquanto motivam as crianças. As crianças, elas realmente aprendem brincando através desses jogos. E como estamos em tempo de pandemia, esses jogos se tornam uma grande ferramenta no estudo, pois além de divertir, ele também agrega conhecimento. Os objetivos dos jogos online é desenvolver um raciocínio rápido, aprender a tomar decisões, a criança fica melhor em tomar decisões, ajuda também no processo de alfabetização
e ajuda a familiarizar com letras e números e cores, então agrega bastante no conhecimento do aluno. A Biologia Divertida é um jogo que foi desenvolvido pela Universidade Federal de Viçosa, com enfoque no ensino fundamental e no ensino médio. Em uma enquete feita pela própria universidade, apontou que 77% dos alunos utilizariam o jogo novamente para estudar, mostrando assim que os alunos aprovam o jogo como ferramenta de ensino. O primeiro jogo é o Herói dos Mares, ele está presente na Escola Gamer. Os objetivos desse jogo é conscientizar as crianças sobre a importância da vida marinha, conscientizar sobre o acúmulo de lixo nos oceanos e entender os métodos de separação do lixo. Então é bastante importante. Ele é um jogo bastante fácil de se jogar. No caso, você seria um submarino que teria como objetivo encontrar e retirar os lixos, os resíduos sólidos presentes nos oceanos. Só que você tem que tomar cuidado para não bater nos seres vivos. E a cada fase você tem informações dos próximos resíduos que deseja retirá-lo. Aqui está o Herói dos Mares, a capa. E no caso ali está a foto do submarino, que é em amarelo, e os lixos em vermelhos que você deseja retirá-los. Ali tem uns peixes que você não pode bater. E ali embaixo, no vidro, é as informações dos próximos resíduos que você tem que retirá-lo. O outro jogo é o jogo didático Vacinax. Ele está presente na plataforma Ludo e Educativo. E um dos objetivos dele é conscientizar sobre a importância da vacina e incentivar o uso da vacina. Achei bem legal de colocar isso daí, porque agora que a gente está na vacinação da pandemia, é bastante importante que todos tomem. É um jogo bastante fácil também. No caso, você seria um linfócito T e você seria a primeira barreira contra diferentes doenças. Aí você teria que pegar esse linfócito T e achar as células contaminadas com a ajuda da vacina. Só basta você passar por cima dele que você mata a célula contaminada. Aqui está a capa do Vacinax e ali embaixo está a foto do jogo. No caso, o linfócito T seria o azul e você teria que matar aquelas células verdes, que são as células contaminadas. Só que você não pode matar as células boas, que são as em laranja. O outro jogo seria o jogo didático online, o Ludomix. Ele está na plataforma Ludo Educativo e ele tem como objetivo desenvolver conhecimentos relacionados à área de ciências, instigar a procura de respostas para avançar para a próxima casa e desafiar seus conhecimentos. Esse jogo também ele é bem fácil. Você vai ser um personagem num tabuleiro e você vai jogar o dado e você vai andar o número de casas que esse dado cair, de 1 a 6. Caso você caia num ponto de interrogação, você terá que responder a pergunta. Aqui está a foto de capa também, e só explicando, se você cai nesse ponto de interrogação, você deverá responder a pergunta. Caso você erre, você voltará da casa onde você jogou o dado. Você só vai conseguir avançar se você acertar a pergunta. Então é bem legal que você acerte para conseguir ganhar o jogo. Como podemos ver até aqui, o jogo didático tem grande importância, porque além de atuar no desenvolvimento cognitivo, ele também atua no desenvolvimento social da pessoa, porque muitos deles têm interação e trazem por trás deles um aprendizado sobre algum tema. E os jogos didáticos não se limitam a uma área específica da educação. Você pode estar utilizando esses métodos de jogo didático, por exemplo, para ensinar cores, a eles reconhecerem as cores ou até mesmo reconhecer letras por meio de um jogo, que vai ser muito mais divertido e muito mais dinâmico esse aprendizado. Na matemática, essa metodologia também pode ser empregada, porque você pode utilizar jogos para ensinar operações matemáticas, a reconhecer figuras geométricas, tudo isso de uma forma mais lúdica, o que ajuda com a dificuldade encontrada na matemática. Já na língua portuguesa, esses jogos podem ser de grande utilidade quando você estiver ensinando a formulação de frases, por exemplo, onde você pode ensinar os alunos a reconhecer palavras escritas errado, a coesão e a coerência dessas frases, entre outras possibilidades. E na ciência, os jogos didáticos podem ser utilizados de diversas formas, mas uma das formas mais interessantes de se utilizar
é na hora de ensinar conceitos mais abstratos, pois eles não têm uma visualização do que é aquilo, e com um jogo didático você pode fazer essa visualização. Como exemplo, você pode fazer um jogo didático se baseando num vírus e explicar todo o seu ciclo de vida, como é que ele infecta a célula. Você também pode estar explicando sobre fungos, bactérias, tudo isso sendo possibilitado pelo lúdico que os jogos trazem. Muitos podem pensar que você só vai conseguir encontrar jogos didáticos em uma loja especializada, mas não, você pode estar fazendo seus próprios materiais didáticos a partir de material reciclado. Você só vai precisar de criatividade e de um pouco de tempo disponível. E pronto, você já vai ter o seu material didático perfeito para uso. E também, a idade não é um fator limitante, pois os jogos didáticos são benéficos tanto para crianças quanto para idosos, porque eles estão ajudando a estimular a sua criatividade, o seu intelecto e também o seu sistema motor, o que é de grande valia para esses dois grupos. Como exemplo desse uso com idosos, temos o projeto Tulipa, que é feito no Asilo de Santa Rita, em Ibiúna. Ela é uma iniciativa que visa trabalhar o socioemocional e a autoestima dos idosos, pois em meio à pandemia, o asilo acabou por restringir os idosos a somente a área do asilo, o que acabou por os deixar muito ociosos, pois costumavam fazer muitos passeios. E com essa iniciativa foi possível fazer algo para os divertir e estimular, já que os jogos utilizados têm como objetivo trabalhar com a percepção, a habilidade motora, a memória e o emocional desses idosos, além de estar contribuindo com suas habilidades sociais, melhorando assim a sua autoestima. E para quem se interessou por esse projeto e quer saber mais, é só dar uma olhadinha no Instagram que está no slide. Obrigado por assistir até aqui e esperamos que todos tenham entendido a importância e os vários usos que os jogos didáticos têm na elaboração de aulas mais interativas e divertidas para os alunos, assim ajudando no desenvolvimento cognitivo e divertindo os alunos enquanto aprendem. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem estar entrando em contato com qualquer um dos integrantes do grupo ou podem dar uma olhadinha nas nossas referências. Mais uma vez, muito obrigado por ter assistido até aqui.